Agora sim. Bom dia, boa tarde, pessoal. Muito obrigado por ficar aqui conosco nessa palestra do Bruno Ferreira. Essa é a primeira vez que a Academia das Águas da Câmara de Água Argentina vai dar uma atividade em português. Ficamos muito contentes por esse novo passo e o vamos fazer com a Ketchum, que é uma empresa muito importante, sediada na Espanha, que agora está operando em muitos países, incluso Brasil, Portugal e outros lusoparlantes. No futuro, nós vamos a ver a Ketchum também na África, Angola, Moçambique. Então, você tem que ficar tranquilos que a empresa tem capacidade para oferecer seus serviços em português, além do espanhol e de inglês. Hoje vamos contar com um grande palestrante, Bruno Ferreira. Bruno Ferreira é engenheiro hidráulico na Ketchum, que vai nos explicar as vantagens da Ketchum para empresas grandes e até as mais pequenas, que muitas vezes têm que lutar contra as dificuldades que tem a operação do dia a dia numa operadora da água. Em nome da Academia das Águas, eu também quero cumprimentar a Melissa Altaparo, que é a responsável do marketing da Ketum, que sempre ele está apoiando atividades de treinamento aqui com a gente, e isso ajuda muito as empresas a poder trabalhar o dia a dia, oferecendo um serviço de melhor qualidade para os clientes. Então, agora eu vou parar de falar e vou dar a palavra para o Bruno Ferreira, quem vai nos explicar quais vão ser os conteúdos da palestra de hoje. Muito obrigado. A gente vai compartilhar 30, 40 minutos de exposição do Bruno e após isso vamos a abrir um espaço para perguntas. Se você tiver dúvidas, só tem que escrever no chat da Zoom. Eu vou compartilhar também o nosso endereço de correio para vocês pedirem a certificação de participação dessa atividade, se fosse de utilidade para você. Muito obrigado novamente. Então, agora sim, vamos escutar ao Bruno. Obrigado, Bruno. Acho que você está muteado. Bem, agora? Agora te escuto. Obrigado. Boa, boa. Muito obrigado, Gonçalo. Eu sou o Bruno Ferreira, e hoje vamos falar sobre gêmeos digitais, este nome que está tanto nos nossos ouvidos nos dias que correm. Vamos falar também sobre o que fazemos na Catium e sobre como estamos a tentar transformar a indústria através da utilização de gêmeos digitais. Vamos então abordar um bocadinho as vantagens, os casos de uso. Que valor é que podem trazer estes gêmeos digitais em função dos dados disponíveis e o caminho que podem seguir enquanto entidades, gestores do vosso sistema, para ter um gêmeo digital? Vamos perceber como é que a Cátium pode ajudar com tudo isto. O futuro já está aqui, mas não está distribuído equitativamente. E nós na Cátium gostamos muito desta frase, porque se relaciona muito com o nosso objetivo de tornar a gestão da água acessível para todos. E notem que entidades de maior dimensão e, portanto, muitas vezes maior maturidade têm acesso a ferramentas digitais, a tecnologia, para auxiliar de mil e uma maneiras na gestão das suas redes. O problema não é problema. A questão é que entidades de menor dimensão, que têm que prestar um serviço semelhante, em muitas das situações, não têm acesso a estas tecnologias. Ou seja, os recursos digitais não estão bem distribuídos e variam muito consoante o tamanho da entidade, os recursos disponíveis e a região onde está inserida. Mas porquê é que isto se passa? Se a tecnologia existe, porquê é que temos esta discrepância entre acessibilidade? E o principal motivo é o custo das soluções. Ok? O custo pode ser avultado
Mas também não só o custo, mas também a experiência e a formação que é necessária para usar estas soluções, que em última instância se traduz num custo de formação, de pessoal perante novas tecnologias. E é também importante realçar que entidades de pequena dimensão ou de grande dimensão gerem recursos financeiros, vendem rua e recebem receitas a partir dessa venda e têm custos de exploração associados à mesma. E, portanto, a operação, quando bem feita ou mal feita, tem um impacto direto na gestão dos recursos. E esta questão é independente do tamanho da entidade. Ou seja, desafios que são independentes do tamanho da entidade, mas acessibilidade à tecnologia que varia. E, portanto, nós, para conseguirmos ter um bom desempenho, resiliência e eficiência das nossas redes, temos que enfrentar estes desafios que recursos financeiros, recursos humanos, e são particularmente acentuados em entidades de menor dimensão. Como nós falámos ainda há pouco, a questão muitas vezes é a acessibilidade da tecnologia, seja por falta de experiência, e notem que entidades de pequena dimensão, por vezes, falta experiência na utilização de tecnologias. Elas podem existir, até podem ter custos, mas falta experiência na utilização. Ok? E, por vezes, são difíceis de escalar depois de um piloto para novos sistemas. E isto é um bocadinho o nosso foco na Cátia. Queremos um bocadinho, desde a raiz, contrariar esta noção e mudar esta percepção. Abrir a acessibilidade e tornar a ferramenta acessível. Outro desafio muito importante e transversal é o conhecimento e a informação que está, devido à natureza da operação que se faz nestes sistemas, está fragmentado, está compartimentado entre departamentos, entre sistemas de informação, entre bases de dados. E até acontece, em certos casos, que eu tenho que recorrer, peço desculpa, a entidades externas, a organizações externas, para ter acesso a dados. Estou a pensar, por exemplo, em SCADA ou em certos sistemas de informação geográfica. Isto para transmitir a ideia de que dificulta a mobilização do conhecimento. Eu tenho dificuldade, enquanto técnico, enquanto gestor, a transportar o conhecimento dentro da minha entidade, a levar o conhecimento para outros departamentos, em ter o conhecimento acessível para uma análise mais fundamentada. Esta questão da fragmentação do conhecimento é muito importante e transversal a muitas entidades. E notem que transversal a tudo isto é a questão da falta de recursos humanos. Quando eu tenho poucos recursos humanos, cada pessoa tem um tempo muito limitado. E o que acaba por acontecer é que, com este tempo limitado, eu não vou conseguir otimizar a minha rede. Vou reforçar menos a minha rede de forma proativa e vou acabar por ter uma gestão mais reativa. Eu reajo a problemas porque não tenho tempo para proativamente prevê-los e preparar-me para eles. Portanto, todos estes fatores combinados, que eu acabei um bocadinho de descrever, fazem com que o nosso setor não esteja preparado para os desafios atuais e futuros que vamos enfrentar na nossa atividade diária. Então, mas como é que então pode esta digitalização que eu estou aqui a referir ajudar os operadores no dia a dia? Como é que, neste caso, a Cátion está a ajudar as entidades a digitalizar e em que benefícios é que isto se traduz na prática? Podemos ter aqui três áreas distintas. Podemos pensar, por exemplo, em desempenho, e nós sabemos que uma entidade gestora de abastecimento, de saneamento, tem que manter as condições de pressão e de qualidade de água em todos os momentos. Isto é uma questão de desempenho e é uma vertente onde as soluções digitais podem ter muita utilidade, pois permitem ter uma visibilidade operacional muito abrangente neste aspecto. Ou seja, eu consigo de uma forma muito rápida ter uma visão global sobre o desempenho da minha rede. Quando penso em eficiência, o meu objetivo é principalmente reduzir a água não faturada. Eu falo em água não faturada porque muitos dos custos operacionais estão associados à produção de água, que neste caso não faturada, vai ter custos económicos, e assim como o consumo energético. E neste aspecto, as ferramentas digitais, os softwares, têm um grande papel, pois permitem
passarmos de uma operação reativa, tenho perdas altas, vou reagir para, ou teve uma ruptura, vou reagir para reduzir, para uma gestão mais proativa. Como é que eu consigo proativamente gerir a minha rede para reduzir, por um lado, as perdas existentes e, por outras, probabilidades de ocorrerem eventos de ruptura devido aos esforços envolvidos nas pressões e na operação. Ou seja, é uma questão de eficiência, onde estas soluções digitais podem também ter muito apelo. E por fim, não menos importante, pelo contrário, resiliência, ok? E por resiliência nós pensamos muitas vezes em garantir o fornecimento contínuo e conseguir responder, por um lado, a solicitações extraordinárias, antecipando-as, ok? Mas também tendo a capacidade de adaptar o sistema a responder a estas novas solicitações. E quando eu falo aqui em solicitações, podem ser um consumo extraordinário ou uma operação extraordinária da rede. Mas eu estou a falar de resiliência do ponto de vista técnico. Eu gostava só de fazer um parênteses para um tipo de resiliência que podemos pensar do ponto de vista de recursos humanos. E o que acontece é que o conhecimento das redes, muitas vezes de operação da rede, é um conhecimento que está muito associado ao operador. O que o operador sabe a operação da rede. E o que acaba por acontecer é que quando o operador se reforma, quando muda de emprego para outra empresa, esse conhecimento pode ser perdido. E é conhecimento muito valioso. Eu estou a dizer isto porque uma empresa digitalizada tem maior resiliência organizacional, ou seja, tem capacidade de capturar o conhecimento que existe, preservá-lo de forma organizada e permite assim treinar novos colaboradores, permite aceder a esse conhecimento e melhorá-lo, aplicando, testando, basicamente melhorando a resiliência enquanto organização. E, portanto, uma digitalização de uma entidade gestora tem muita preponderância nestes três pontos, principalmente. Claro que tem noutros, mas nestes três é fácil de identificar a importância. Então, depois de falarmos tanto sobre gêmeos digitais, como é que eu posso ver o meu gêmeo digital? Ou como eu estou aqui a referir-me à minha réplica digital? Notem que com a Cátia nós podemos ver a minha rede como uma réplica digital, ou seja, digitalmente estou a replicar todos os ativos que existem instalados no terreno. Não necessariamente todos os ativos que importam para a gestão. E notem que a plataforma Catium tem o objetivo de ser simples, visual e intuitiva de se utilizar. Ok? E nós vamos ver com mais detalhe ao longo desta apresentação, mas o objetivo é que permite não só ver em tempo real o que se está a passar na rede, mas dar um passinho a seguir, ou seja, testar cenários de operação e testar modos de funcionamento. Tudo com meia dúzia de cliques. Uma interface simples, e muito intuitivo, acessível. Isto é ideal para tomar decisões rápidas, com equipas multidisciplinares que nem sempre temos todo o conhecimento hidráulico operacional disponível. E notem que eu falei em termos uma réplica digital, em termos a nossa rede digitalizada, mas nós podemos ter mais. Nós podemos ter, sim, o nosso gêmeo digital quando integramos ferramentas em tempo real. Ou seja, eu posso integrar os meus sistemas de secada, de telemetria, e posso ganhar uma visão global, tempo real da minha rede e do que está a passar no meu sistema. E notem que, por um lado, eu posso estar a falar de dados de sensores que me permitem atualizar a modulação hidráulica que ocorre em tempo real, mas, por outro lado, posso falar com sistemas de ordens de trabalho e posso comunicar em tempo real com sistemas de ordem de trabalho. Eu já vou desenvolver um bocadinho mais este tema, mas em resumo, a lógica é que eu, depois de testar um certo cenário, fechar uma ruptura, isolar uma ruptura, posso gerar diretamente a ordem de trabalho. Ou seja, nós conseguimos hum, comunicar com sistemas, integrar sistemas em tempo real. Isto é que é o chamado gêmeo digital. Quando temos todos estes sistemas em funcionamento, podemos ter
um novo passinho a seguir, ou seja, podemos ter ferramentas inteligentes que respondem a perguntas, analisando os dados que existem e executam ações na rede. E um exemplo muito simples é eu perguntar a estas ferramentas para quais é que são as válvulas que eu tenho que fechar para isolar a tubagem X, Y ou Z. Ou seja, podemos, depois de ter todos estes sistemas integrados, podemos ter inteligência artificial, a atuar sobre isto e, com uma camada a seguir, a facilitar-nos a tarefa e as tarefas de utilização e gestão das nossas redes. Então tenho que, nos slides que eu acabei de passar, vimos o que é que, por um lado, o gêmeo digital pode fazer e como é que pode trazer valor para a entidade. Eu acabei de explorar muito rapidamente as etapas, mas eu queria, um bocadinho com maior detalhe, olhar para cada uma destas etapas e para, essencialmente, o caminho que podemos seguir para, no fim, chegarmos a uma plataforma inteligente que nos auxilia de forma proativa a melhorar o comportamento da nossa rede. E estas etapas que estão a ver aqui, neste slide são mais ou menos as etapas desta transformação digital que definimos, na Cátion. E notem que eu não tenho que chegar à última etapa. Isto é muito importante. Eu extraio, e é possível extrair valor e aproveitar as ferramentas da Cátion com cada etapa. A vantagem é que, por mais uma etapa que eu consigo alcançar, consigo ter mais valor adicional e incremental à utilização que eu dou à plataforma. Ou seja, eu posso usar a minha plataforma só como uma réplica, ou integrar sensores, ou integrar mais ferramentas. Tem tudo a ver com uma questão de disponibilidade de dados. E, normalmente, o SIG, o Sistema de Informação Geográfica, e os dados de cadastro são o ponto de partida numa gestão das redes. Estes dados são normalmente disponíveis na maioria das entidades, inclusive nas de menor dimensão, com maior ou menor qualidade. E notem que com o SIG é possível criar uma réplica digital da minha rede, onde eu, numa primeira fase, posso avaliar o impacto de cenários de operação. Se eu fechar esta tubagem, qual é que são as válvulas ou os clientes afetos, as válvulas a fechar e os clientes afetos? Quais é que são as pressões para esta situação? Conseguimos ter uma réplica digital, estática, entenda-se, mas que permite avaliar impactos de cenário. Quando eu tenho dados em tempo real de sensores, de comportamento hidráulico, posso integrar estes dados na minha réplica e passo a ter o que nós chamamos uma sombra digital. E aqui a lógica é que tenta ahm, igualar o comportamento, como uma sombra, da minha rede real, embora de forma digital. E quando eu digo igualar o comportamento, é no sentido de que tenta integrar os dados de sensores, os caudais, as demandas, os estádios das bombas, os estádios das válvulas, na modulação em tempo real. Ou seja, se ao meio-dia a válvula fechou, na modulação em tempo real, ao meio-dia a válvula vai fechar, porque vai reproduzir o comportamento que aconteceu na realidade de forma digital a partir dos sensores. Isto é muito importante não só porque eu consigo ter dados adaptados a cada situação que está a acontecer em tempo real, a modulação, entenda-se, mas também posso incluir alarmes e alertas para valores anormais de pressão, caudal ou vazão e nível dos reservatórios. Consigo ter alertas diretamente na minha plataforma, onde já tenho visibilidade sobre a infraestrutura no mapa e já tenho dados de sensores com imp- visibilidade sobre ela. Não tem que tendo todas estes dados, eu posso começar a customizar o meu, a minha sombra digital, chamemos-lhe assim, e podemos chegar então ao meu gêmeo digital. E aqui a diferença é um bocadinho, ah, com algumas nuances, mas a questão é que é customizada. Eu liguei-me a sistemas e integrei sistemas customizados e que me importam a mim enquanto operador. Dou-vos um exemplo.
Nós podemos, a partir da Cátion, determinar as válvulas que eu tenho que fechar. Se eu integrar o sistema de ordens de serviço, eu posso gerar diretamente na Cátion a ordem de serviço, e enviá-la para este sistema de informação. Ou seja, tenho um gêmeo digital customizado que comunica com outros sistemas para facilitar, entenda-se, a minha operação. Não tenho que ir manualmente ao outro sistema criar a ordem de serviço. Outro exemplo é com ligar-me ao SIG e conseguir ter atualizações automáticas do meu modelo. Se amanhã fecharem uma válvula, essa mudança vai ser reproduzida no SIG. E essa mudança tem que ser reproduzida depois no meu gêmeo digital. Eu posso ligar os sistemas, eu posso ligar o SIG ao gêmeo digital e estas ligações são automáticas. Por último, eu posso, por exemplo, ter elementos da minha rede regulados com telemetria. Imaginem, vocês têm uma válvula que abre ou fecha com o máximo comando na telemetria. Eu posso, a partir da Cátion, ligar-me a esse sistema para comandar a válvula a partir da Cátion. E notem que isto é um gêmeo digital onde eu consigo ter as minhas ferramentas customizadas para os meus problemas particulares. E tudo isto, em última instância, habilita o operador a decidir de forma mais rápida e efetiva. No final, podemos, sobre tudo isto, incluir inteligência artificial e conseguimos ter uma chamada plataforma inteligente. Mas vejam que, e era isto que eu queria deixar bem claro, o valor é incremental. Eu, por ter mais dados, ganho mais valor com a Cátia e posso extrair mais valor com as suas ferramentas. Fechando, assim, um bocadinho aqui os benefícios que conseguimos ter. Otimizar recursos, reduzir a água não faturada. Isto é diretamente possível a partir da redução de pressões, por um lado, e de uma resposta proativa aos problemas. Eu tenho mais rapidamente noção dos problemas e da sua solução, e, portanto, vou conseguir atuar mais rapidamente. Uma eficiência operativa, ou seja, consigo ser de forma reativa mais rápido, porque tenho visibilidade mais rápida dos problemas, mas mais do que isso, consigo ser proativo de uma forma mais ágil. Eu consigo planear mais facilmente situações futuras. Consigo testar 5 cenários e perceber as suas repercussões no comportamento da rede. E, portanto, eu consigo ser eficiente de forma operativa, porque consigo ser de uma forma proativa mais ágil. E, em último, resiliência, seja para as emergências, seja nas mudanças organizacionais. E dar-vos aqui só 2 exemplos práticos, de alguns casos de uso que agora vou demonstrar na apresentação. Mas ah, seccionar tubulações, ou seja, diz-me que válvulas é que eu tenho que fechar para seccionar determinada tubagem e que clientes é que estão afetos, é um problema muito comum, quase semanalmente, diria, nas entidades e cuja solução pode ser por vezes complexa. Como gerir, reduzir, entenda-se, as pressões do sistema, e também, por exemplo, como é que a minha rede se vai comportar perante demanda adicional, seja combate a incêndio, seja um novo desenvolvimento urbano. Ou seja, estudar cenários de consumo e cenários de variação de demanda. E é um bocadinho estes os 3 casos que eu vou demonstrar, se bem que a Cátion tem mais. Mas como temos tempo limitado, eu vou limitar-me a estes 3 casos de estudo. Eu vou parar agora a partilha do ecrã, peço desculpa, e vou passar para a plataforma propriamente dita. A Cátion é um software web-based, ou seja, funciona no browser com que acedemos à internet. Eu, neste caso, estou a usar o Google Chrome, podíamos usar um outro browser. Ok? E, em primeiro lugar, esta é a visão global da Cátion. A Cátion tem um espaço de trabalho, neste caso, eu estou na rede de demonstração, poderiam ter espaços de trabalho, e tenho, neste caso, 2 redes associadas. Imaginem 2 cidades, poderia ser, ou 2 sistemas que vocês têm. Nós vamos incidir sobre esta rede e notem que a primeira coisa que nos chama a atenção é: não tenho quase botões.
seja, eu vou reforçar isto várias vezes. É um software simples, com poucos botões, intuitivo. E em segundo lugar, tenho aqui um alerta. Temos que ver o que é que se passa. Ok? Vamos entrar então nesta rede e podemos ter o nosso primeiro contacto com a Cátion. Temos um espaço, digamos, de trabalho aqui no meio, onde temos a visão da nossa rede, com todos os elementos que estão importados para esta rede. Do lado esquerdo temos a visualização das capas e dos elementos importados, mas mais importante que isso, do lado direito temos as ferramentas e em baixo temos os controlos de tempo. Notem que temos ah, poucos botões. Isto se calhar pode enganar que eu tenho aqui uma série de botões, mas cada botão é uma ferramenta distinta. Ok? São ferramentas isoladas, umas das outras. E a primeira coisa que chama à vista é o alerta. Tenho um alerta. O que é que se está a passar na minha rede? Não é? Então, vamos ver. Vamos aqui às 8 da manhã e podemos ver que tenho vários sensores. Aqui há azul e tenho estes dois a laranja. E tenho uma indicação de que a pressão é baixa. Notem que eu tenho um limiar, que é um valor que eu digo que a pressão não deve baixar acima dos 60, nesta parte da zona, e as medições estão a baixar efetivamente, e a Cátion emite-me um alerta, tanto para a pressão como para o caudal. Também um alerta semelhante, neste caso é associado à vazão máxima. Mas só salientar a ideia de que, muito rapidamente, eu vi que a rede tinha problemas numa visão global, abri a rede e já percebi quais são os caudalímetros com problemas, onde é que eles estão, a que horas é que aconteceu o problema, isto com 3 ou 4 cliques. Ok? Eu queria só, antes de começar a demonstração das funcionalidades dos casos de estudo, mostrar antes este, porque parecendo que não é algo muito importante para quem faz a monitorização e a operação da rede. Agora vou demonstrar um outro exemplo, que é a questão de seccionar a rede. Neste caso, tivemos um rompimento, uma ruptura numa tubagem. E o que acontece muitas vezes é que o operador recebe um telefonema a dizer assim: Olha, houve uma ruptura na rua. Este sistema é na Austrália, a rua chama-se a Kelly Street. É na rua Kelly e é no cruzamento com a rua Suning. E nós podemos aceder à capacidade de busca, escrevemos Kelly Street, ele diz-nos que eu tenho aqui a Kelly Street, e eu posso a seguir perceber que este é que é o cruzamento da Kelly Street com o Suning Street. E, portanto, a ruptura, a tubagem, peço desculpa, a tubulação que eu quero isolar será esta. É a tubulação que está a passar no cruzamento entre a Kelly Street e a Suning Street. Viram que 2 cliques e eu já estou em cima do ativo que quero isolar. Agora, a pergunta que fica é: que válvulas é que eu tenho que fechar para que os operadores consigam proceder à reparação desta tubagem? A maneira como com a Cátion podemos resolver este problema é utilizando o plugin Shutdown, que é este aqui, que é basicamente seccionar a minha rede. E vejam que eu ligo o plugin, seleciono a tubagem que quero seccionar e digo que quero fechar esta tubagem. E o que a Cátion vai fazer é identificar as válvulas de seccionamento que têm que ser fechadas para que eu tenha a minha rede isolada. Ela vai isolar essas válvulas a partir da hora que eu disse. Vejam que eu estava às 8 da manhã, é a hora que os homens vão fazer a operação no terreno, por exemplo, e o Cátion fecha-me a tubagem às 8 da manhã. E agora vejam, nós agora temos vários resultados. A Cátion criou um chamado cenário, ou seja, é um cenário de operação da minha rede quando a tubagem está isolada. E a primeira coisa com que eu me pergunto é: quais são as pressões da rede para este cenário de operação? Podemos recorrer aqui ao plugin de pressões e podemos ver que toda esta secção ficou sem água e ficou sem pressão. A operação normal é esta, tem pressões relativamente altas, acima de 60 e acima de 50, e com o novo cenário de operação
tem esta região toda sem água. Tem 229 consumidores sem água. Agora, vamos ver como é que a Cátio nos pode ajudar a melhorar esta situação dos 200 e tal consumidores sem água. Vejam que a primeira coisa que podemos fazer é ver que válvulas é que a Cátio fechou. Temos aqui as válvulas identificadas e podemos voar diretamente para cada uma das válvulas. E é muito comum que nós, digamos, dizemos ao técnico do terreno, olha, fecha a válvula 057, e ele diz-me, não posso, tenho uma caminhonete estacionada em cima da válvula, não consigo chegar à válvula, essa válvula não conta. Isto acontece muito, é muito comum, ou está estragada a válvula, não abre, não fecha. Então, nós podemos com a Cátion dizer, não me consideres esta válvula, ignora-me esta válvula. É como se ela não existisse. Diz-me que outras válvulas é que eu tenho que fechar para continuar a ter a mesma tubagem seccionada. E vejam que a Cátion ignora esta tubagem e dá-me uma nova alternativa e eu tenho uma área seccionada. Ou seja, já me ajudou numa segunda forma que é com uma válvula que não funciona. Agora vamos continuar a ver que informação é que temos. Por um lado, a Cátion alerta-me diretamente para consumidores críticos. Neste caso, vejam que existe uma clínica médica nesta área afeta. Escolas também são identificadas como infraestruturas críticas, infraestruturas governamentais também. E o que acontece é que esta infraestrutura pode ser ou não importante de garantir um abastecimento alternativo, de alertar esta clínica de forma urgente, e, portanto, a Cátion dá-me logo essa informação. Outra informação importante, vejam, é que eu tenho três consumidores sem água e nunca podem ter água se eu quiser fechar esta tubagem. Mas a Cátia diz-me assim: olha, tens 229 consumidores que, se tu quiseres, podes chegar lá com a água. Tens é que manipular uma válvula. Tens que abrir uma das válvulas que está fechada para conseguir chegar a este consumidor, com água a estes consumidores. Dá-me, vejam, estas três alternativas, que são as válvulas que está fechada, e nós, enquanto engenheiros, muitas vezes temos que abrir a válvula que tem menor pressão, que é para ser menor o efeito. Aqui tenho 73, aqui tenho. Vejam que com a Cátion é muito fácil ver a pressão que está do outro lado da tubagem. Tenho 59 e deste lado tenho 61. Ou seja, podemos vir à tubagem com menor pressão e podemos abrir esta válvula para garantir um abastecimento alternativo a esta zona afeta. E vejam, continuamos a trabalhar no novo cenário, mas agora temos um modo de operação muito mais simpático, porque apenas tenho uma fração da minha rede seccionada, é esta, e tenho todo o restante da minha rede abastecido agora por sul, em vez de ser por norte. Como é que nós podemos ver isto? Através das pressões. Lembram-se que há bocado tínhamos toda esta zona vermelha? Peço desculpa, roxa. Agora já só temos esta aqui, porque efetivamente só esta rua agora é que está sem abastecimento. No final, descarregamos o nosso relatório, que podemos usar, por exemplo, para alertar os consumidores que foram afetos. Vejam que este relatório diz-me: esta é a conduta afeta, estas são as ruas e estes são os números dos clientes afetos, estas são as válvulas que têm que ser fechadas e esta é que tem que ser aberta. Esta é a válvula que percebemos que não estava a funcionar e que eventualmente para a semana temos que ir arranjar. E, muito importante, vejam, o número, o ID, as matrículas dos clientes sem abastecimento. E eu posso usar estes dados para alertá-los com uma mensagem WhatsApp ou com um meio de comunicação mais formal. E viram que com 3, 4 cliques eu testei modos de operação, eu validei pressões, eu extraí o número e as matrículas dos consumidores sem abastecimento e tudo em cerca de se calhar 15 minutinhos, com muita conversa pelo meio. Este é
um caso de estudo que podemos utilizar, Cátia. É um mais, diria, complexo, porque envolve vários tipos de análise. Eu vou rapidamente mostrar outros dois casos de uso. Um caso muito comum é quero reduzir a pressão de uma válvula redutora de pressão para reduzir as perdas. Como é que a Cátia me ajuda com isto? A Cátia tem um plugin chamado Gestão de Pressões que, vejam, automaticamente identifica a área da rede que está sujeita ou que está controlada por cada PRV, por cada válvula, VRP, desculpem, válvula redutora de pressão. Podemos ver que temos duas válvulas que não estão ligadas e temos aqui duas que estão ligadas. E vejam que nesta a válvula aqui, da zona Cádia este, a pressão no cliente são 36 metros. É uma pressão grande, não é? Eu, se calhar, posso manipular a minha válvula redutora de pressão para baixar esta pressão no cliente, porque eu não preciso de uma pressão, se calhar, de 36. Se calhar, uma pressão de 20 é suficiente. Como é que eu posso rapidamente testar isto na Cátion? É tão simples quanto, à hora que eu quiser, aplicar um parâmetro da minha válvula de 40. E o que a Cátia vai fazer é vai calcular as novas condições, sabendo que a válvula, a partir das 8 da manhã, funciona com 40 de set point. Ou seja, em vez de estar nos 50, vai baixar a pressão para 40. E obviamente que isso terá um efeito depois nas pressões dos clientes. Podemos ver, por exemplo, que as pressões nos meus clientes, eu peço desculpa, baixaram para 20, estavam em 38, baixaram para 20. E notem que isto, para mim, enquanto operador, é muito importante, porque eu quero baixar tanto quanto possível, mas quero garantir que a pressão não desce abaixo de 10, 15, 20 metros. O problema é que esta análise muitas vezes envolve hidráulica, envolve parâmetros de válvulas e pode não ser acessível, volta à questão do início, para um operador. No entanto, com este conjunto de solução de ferramentas, é muito mais acessível para um operador sem grande conhecimento hidráulico testar novos parâmetros e ter confiança de que no cliente a pressão não vai ser abaixo de 20, de 15 do parâmetro necessário. Um último exemplo que eu vou mostrar, porque o tempo está a passar, tem a ver com estudar o comportamento da minha rede quando eu tenho demandas, consumos muito grandes. Imaginem que vão construir um hotel, ou para a semana vai ocorrer o Rock in Rio. Eu quero saber se a minha rede tem capacidade ou não de suportar esse, consumo adicional na minha rede. E perceber isto é tão simples quanto escolher o nó onde vou testar este novo consumo, escolher a ferramenta de Demand Spike, que basicamente é o pico de demanda, e vou experimentar um consumo, uma demanda de 20 litros por segundo, um caudal considerável. E o que a Cátia vai fazer, à semelhança do que fez antes, é aplicar estas condições hidráulicas no meu modelo e permite-me depois criar um cenário de operação, este cenário é com um novo cliente com uma nova demanda, e permite-me também analisar as pressões na rede antes e depois desta transição. Mais uma vez, permite-me perceber que a rede baixou as pressões para uma gama 40, 30, quando originalmente estava numa gama de 50, 60. Isto com 3, 4 cliques consigo ter uma ideia sobre estes eh, resultados. Por fim, para fechar a demonstração, perguntam-me vocês, ok, falaste em SIG, falaste que é tão simples começar com o SIG. Eu tenho SIG enquanto entidade. Como é que eu posso começar? Eu queria vos mostrar em um minuto como é que vocês podem criar um modelo com o SIG. Este é o modelo SIG do que estávamos a ver antes. E eu acredito que um bocadinho mais ou menos parecido, mas todos temos um SIG com esta forma, com capas ou camadas de medidores, de hidrantes, de reservatórios, de bombas. Ok? Começar com a Cátion é tão simples quanto agarrar, permita uma expressão, em todas estas capas ou camadas e arrastar cá para dentro. E o que a Cátion vai fazer é criar um modelo hidráulico
vocês estavam a ver anteriormente. Obviamente que nesta fase não tenho medições, tenho apenas o modelo hidráulico, mas já posso, vejam, começar a extrair valor, já posso pedir, como fizemos há bocado, ahm, quais são as válvulas que eu tenho que fechar para isolar esta secção. Muito rápido. Ou seja, é uma utilização muito célere de começar com a Cátion. Obviamente que temos que respeitar alguns campos, alguns nomes, temos documentação que auxilia para tudo isto e nós, enquanto equipa da Cátion, auxiliaremos sempre neste processo. Terminar só com umas pequenas notas que nem clientes que já usam Caption, tem sido possível reduzir o tempo em que levam para fazer certas operações. Obviamente que estes tempos são muito ah, estimados, mas a lógica é que, enquanto que antigamente fazer esta análise de válvulas, de clientes afetos, de resultado de pressões na rede, se eu fechar esta tubagem, se abrir a outra, podia levar um dia a fazer facilmente, porque tínhamos que falar com três, quatro colegas. Como viram, eu fiz em 5, 10 minutos. O mesmo com avaliar o efeito de variações de pressão na rede, de parâmetros da minha válvula redutora de pressão. O que antigamente podia levar uma horinha para abrir o modelo hidráulico e tirar os resultados para uma folha de Excel, hoje em dia pode ser feito diretamente na Cátion. Ou seja, já falámos dos benefícios e já percebemos que o ponto de partida é essencialmente o SIG. Se tiverem modelo hidráulico, melhor ainda, porque já tem muita informação preparada no modelo hidráulico. Sensores de pressão, sensores de nível, sensores de caudal. É uma grande mais-valia, porque permite-nos, como viram antes, chegar à sombra digital e depois ao gêmeo, podendo atualizar em tempo real o nosso modelo. Ahm, e dizer também que a nossa equipa, Cátion, ajudará com todo o processo onboarding, ou seja, independentemente do tipo de dados, só SIG, SIG+, dados de secada, ou telemetria, a equipa estará a ajudar para começarem a utilizar a Cátion. E então, muito resumidamente, porque usar, porque começar a utilizar é acessível. Corre no browser, não precisam de instalar, liga-se aos sistemas existentes e junta a informação num único sítio, cumpre as políticas de segurança de dados exigidas na União Europeia e, essencialmente, tem uma utilização intuitiva, acessível e fácil de utilizar. Tem uma learning curve pequena. Se quiserem começar a utilizar, nós temos um piloto gratuito. Ou seja, durante um certo período, fazemos uma prova de valor, normalmente um mês, em que têm, para uma parte da vossa rede, acesso a todas as funcionalidades que a Cátion pode dar e podem avaliar o valor que a Cátion traz na vossa rede, sem compromissos. No final do mês, avaliamos se o quão tentamos quantificar o valor que trouxe para a entidade e perceber se foi ou não frutífero para a entidade utilizar o software. Qualquer dúvida, podemos conversar para esclarecer qualquer dúvida sobre como é que este piloto se desenvolve. Muito Eu tentei com isto dar aqui uma obrigado, mensagem. Muito obrigado por todos. Obrigado, Gonçalo. muito obrigado, Bruno. Eu vou te fazer algumas perguntas antes de dar final para essa conversa, se acordar. A primeira pergunta tem a ver com esgoto. Você falou muito dos sistemas de água potável e agora eu te pergunto se a Kaitum tem considerado, tem ferramentas para administrar sistemas de esgoto também, além da água. De momento, o nosso foco são sistemas de abastecimento, que não se focam apenas aos urbanos, temos a parte da redução, mas também sistemas de rega pressurizados. Saneamento está no nosso objetivo. Queremos, depois de, digamos, entender e ajudar na parte do abastecimento de água potável, irmos para o saneamento, a drenagem residual doméstica e água pluvial. Ainda não estamos lá. Está no roadmap, é nosso objetivo futuro. Tá, muito obrigado, Bruno.
Eu também queria te perguntar se a ferramenta está em outra língua que não seja o espanhol, pelo momento, Sim. como estão arranjando esse negócio. Muito obrigado, Gonçalo. A ferramenta encontra-se neste momento disponível em duas línguas, português, peço desculpa, inglês e espanhol, sendo que o português, neste caso português de Brasil, será incluído brevemente. E o objetivo é incluir exatamente o português, sendo que o português de Portugal são depois pequenas, como sabem, mudanças que também não deverá ser um desafio. Tá, obrigado. Vocês estão achando preciso incluir o português do Brasil porque estão começando a trabalhar lá, nesse país, ou qual é o motivo da inclusão do Exatamente. português? O principal motivo, como tudo na nossa ferramenta, é a acessibilidade. Eu não posso esperar que o técnico domine os termos que são utilizados pelos americanos ou pelos espanhóis. Nós queremos ser acessíveis e, tanto quanto for possível, aproximar-nos do operador e dos termos que ele conhece. Isso obriga a regionalizar os termos, e a plataforma preparada para o português do Brasil, para a Espanha, para inglês, para o português de Portugal, para tentar visualizar e ter estes termos o mais adequados possíveis. Ah, obrigado, Bruno. Bruno, você acha, você sabe que aqui na América Latina o que acontece é que muitas vezes as infraestruturas são muito antigas, são muito velhas, e a gente sabe que é preciso modernizar essas infraestruturas antes de você poder trabalhar com uma tecnologia como a de Kitron. O que você acha com seu conhecimento a respeito do Brasil, por exemplo? Você acha que as operadoras, as empresas têm capacidade para adquirir uma ferramenta como a Kitron, ou ainda eles têm que evoluir para isso, para atingir esse objetivo? É uma excelente pergunta, Gonçalo, agradeço-lhe e até vou desafiá-la no sentido em que sinto que é um modo de pensar, ou seja, nós podemos pensar que as ferramentas digitais são muito complexas, vai ser muito difícil. Eu só quando tiver tudo preparado é que vou poder usar e empurramos com a barriga para o futuro, ou podemos levantar a cabeça e dizer: espera lá, aquilo tem uma curva de aprendizagem. Não vai ser fácil, ou, não é isto que eu quero dizer, não vai ser fácil. Vai dar algum esforço, vai exigir algum esforço a aprender, mas vai-me trazer um grande benefício. E eu até me arrisco a dizer que nós devemos virar este paradigma e começar a usar estas ferramentas, mesmo quando os dados não são perfeitos. Porque o que estas ferramentas também nos permitem fazer é ter visibilidade de que os dados não são perfeitos. Eu começo, em vez de mostrar um SIG que tem, por exemplo, algumas falhas, mas tem umas capas e tal, e aquilo está tudo muito customizado, começo a ter um software em que eu posso facilmente mostrar ao decisor político: olha, este setor sul não tem cadastro. Não existe. E ele começa a ver, epá, tem visibilidade, ou seja, começamos a conseguir mostrar ao decisor e à entidade como um todo os dados que existem e, associados a eles, os problemas que existem. E eu arrisco-me a dizer que tornamos claros os problemas, por um lado, não gostamos de ver os problemas, mas a seguir vamos resolvê-los. E eu arrisco-me a dizer que é bom começar com as tecnologias porque vai-nos dar aqui um ímpeto, um empurrão, uma alavancagem para depois identificar problemas e corrigi-los. Muito obrigado, Bruno. E agora vamos fazer a última pergunta, que tem a ver com os próximos passos da Ketchum. O que você acha? Quais vão ser os novos projetos, ou o futuro da própria empresa? Muito obrigado, Gonçalo. O nosso objetivo é aproximar-nos das dificuldades sentidas pelo operador e queremos, para essas dificuldades, dar ferramentas. Eu digo isto porque nós estamos, de momento, com muito foco na análise, das séries temporais, por exemplo, caudalímetros que transformamos em volumes
Isto é muito importante porque eu consigo pensar na eficiência da minha rede, mas também caudais mínimos noturnos. Eu estou a dizer isto porque nós estamos a querer aproximar-nos da análise que é feita diariamente pelo operador. O operador monitoriza caudais mínimos noturnos, monitoriza de volumes diários, e nós estamos a querer incluir mais análises deste estilo, por um lado, na plataforma. Ou seja, aproximar-nos das análises que já são conduzidas, trazê-las para a plataforma e poder diretamente a seguir fazer estes tais cenários. Como falámos um bocadinho há pouco, o foco no futuro é sair do saneamento, ir do abastecimento e ir também para o saneamento, para a parte da drenagem. E queremos, por último, deixar também esta nota, auxiliar com a calibração do modelo. Isto é algo que muitas vezes é difícil. É muito trabalhoso porque pode obrigar a algoritmos de otimização que levam um tempo a correr, e nós queremos também auxiliar nesta calibração, e é algo que também estamos a estudar e a trabalhar com equipas para ter capacidade de. Muito obrigado, Bruno. A gente achou muito empolgante sua palestra. Dá vontade de trabalhar ainda mais forte no setor de água, que é chave, não só na Argentina, onde eu moro, mas também no Brasil, Portugal e todo o país do mundo. Eu agradeço muito em nome da Câmara da Água, a você, a Melissa também, e eu espero ver vocês outra vez logo, tá bom? Tenha uma boa tarde. Até mais.